Pessoal, bom dia. A gente vai ter uma breve conversa sobre multiplicação viral, que é uma complementação da aula de características fundamentais dos vírus, tá ok? Alguns dos objetivos da aula é a gente entender os ciclos de replicação viral e relacionar isso com patogenia de doenças virais e também entender isso como suporte para a aula de antivirais. Isso vai ser bastante importante, né? Os antivirais eles acabam influenciando as etapas da multiplicação viral. Aqui é só uma revisão de estrutura de vírus. Esse aqui é um modelo de vírus envelopado. Então, o virion dele tem o envelope aqui, tá? Que é essa parte mais em amarelo. Ele tem as proteínas ou glicoproteínas com as quais ele faz a adesão, que a gente chama de antirreceptores, contrarreceptores ou espículas. O cápside, que é a capa proteica que está aqui, e o genoma, que pode ser DNA ou RNA. Isso a gente já viu na semana passada. Isso também nós vimos semana passada, né? As propriedades gerais dos vírus. Muito pequenos, não são células, têm um material genético ou outro, DNA ou RNA, e são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, essa aqui é a base da qual a gente vai partir para. Tá? Vírus fora não é nada, não tem metabolismo, não faz cópia de si mesmo, é como se ele fosse um cristal, aliás. Quando ele encontra célula, aí ele tem a chance de usar toda a maquinaria celular para fazer vírus para infectar uma nova célula, tá certo? A gente tem um ciclo de replicação. Dá para dividir basicamente em um ciclo produtivo, em que o vírus entra, vai se replicar e vai acabar lisando essa célula que vai liberar os vírus, e ciclos não produtivos, em que o vírus ele entra, mas fica quieto, pelo menos durante algum tempo, até ele se manifestar. Tá? Isso aqui é uma simplificação. A coisa é bem mais complicada do que isso aqui. E eu coloco como um exemplo de ciclo não produtivo o ciclo lisogênico, em que alguns vírus, como bacteriófagos, eu coloquei um aqui, que são vírus que atacam bactérias, eles inserem o genoma deles e o genoma acaba sendo integrado no genoma celular. E não existe cópia de vírus. Fica a célula bacteriana ali com um genoma de vírus inserido no genoma dela. Esse seria um ciclo lisogênico. Eu vou usar um outro tipo de modelo mais para frente. Eu só estou citando o ciclo lisogênico agora, tá bom? E esse é um slide bem importante porque são as etapas da multiplicação viral. Aqui eu tenho uma seta do tempo, né? Então a primeira etapa é a adsorção, depois penetração e desnudamento, que também é chamado de decapsidação, síntese dos componentes virais ou síntese das proteínas virais, montagem ou maturação e liberação. Então, essas 5 etapas aqui dão conta de todo o ciclo da replicação de um vírus. E a primeira etapa, a gente costuma dizer que é a mais importante, né? A etapa de adsorção. Ela explica para a gente a suscetibilidade celular aos vírus e é um alvo para a nossa resposta imunológica. Como que isso acontece, a gente vai entender em seguida. Tá? Aqui eu estou mostrando dois vírus, um sem envelope e um com envelope, com as suas respectivas espículas. Né? Aqui é a espícula no cápside, aqui é a espícula no envelope. Então, quando eles vão entrar numa célula hospedeira, eles encaixam essas espículas em receptores que estão na superfície dessas células hospedeiras. Então, são moléculas que estão lá na membrana dessas células. Tá? Então, ele conseguiu encaixar a espícula dele nesse. Ele consegue entrar na célula hospedeira. Tá? É assim mais ou menos que funciona. Quando eu não tenho receptor para vírus, azar, ele não vai conseguir entrar na célula. Tá? Então, a gente pode usar uma analogia bastante didática, que é essa chave fechadura. Né? Eu posso ter aqui
o receptor celular como a fechadura e a espícula viral como a chave. Então, se eu não tenho, ou seja, se eu não tenho receptor, a chave não serve para nada, o vírus não vai entrar. Tá? E isso é um dos motivos pelos quais a adsorção é considerada por tantos autores a principal etapa da multiplicação viral. Tá? E ela explica, como a gente já disse, a suscetibilidade das células aos vírus. Essa colocação está meio genérica, né? Bom, e daí? O que acontece é que eu consigo entender melhor a capacidade dos vírus de causar doenças e de ser transmitido dentro da mesma espécie ou entre espécies. Eu vou pegar aqui exemplos meio extremos, né? O vírus da raiva, ele é um vírus que absorve receptor de acetilcolina. Esse foi um vírus muito esperto, porque ele descobriu uma fechadura universal, que todas as espécies de mamíferos têm. Então, o vírus da raiva virtualmente pode afetar qualquer mamífero. Cão, gato, raposa, gambá, ser humano. Claro que alguns são mais importantes que outros, para nós, né, humanos, mas ele pode infectar qualquer um, porque ele achou uma chave, vamos dizer, uma fechadura mestra, ou ele tem uma chave mestra. Ele pegou um receptor que é encontrado, é meio universal, encontrado em todas essas espécies. Comparem aqui. Esse é um vírus que vocês conhecem, vírus da AIDS, né, o HIV. O HIV ele faz absorção em receptor de CD4, que está nos nossos linfócitos T. E esse é um vírus que afeta somente o ser humano. A gente conseguiu replicar ele em alguns primatas, tá? Em alguns macacos, mas é basicamente muito restrito. Quando a gente olha um outro vírus parente desse, que é o vírus da imunodeficiência felina, ele também faz absorção com CD4 dos linfócitos do gato, exclusivo de felinos. Tanto assim, quem perguntar para vocês, o gato pode passar essa doença para mim? Não, não pode. O vírus do gato não consegue infectar os nossos linfócitos. Então, reparem, a estrutura do CD4 do gato, do linfócito do gato, ela é diferente do CD4 da nossa. Então, o vírus do gato não passa para nós e nós não passamos o vírus da AIDS para o gato. Tá? Por pequenas diferenças estruturais nesses receptores. Um exemplo que eu gosto, porque é o da gripe, né? Apesar da gente estar com uma epidemia de coronavirose, eu sempre achei muito bacana a gripe, a influenza, né? E eu tenho um problema potencial, que é o seguinte: os vírus de gripe aviária, se eles conseguem pular direto das aves para um ser humano, eles fazem um estrago muito grande. Por quê? Porque eles têm uma letalidade altíssima. A gente está vendo aí taxas de letalidade do coronavírus em torno de 6 a 7%, mas os vírus de gripe aviária, quando eles passam direto, sem recombinar com vírus suíno, eles têm letalidade de 30, 40, 50, 60%. Isso aí é um arraso, né? Se um vírus desse se torna pandêmico, a gente pode dizer que metade de todo mundo que vai pegar vai morrer. Então, assim, este sempre foi o grande medo da gente, uma repetição lá da gripe espanhola. Só que isso até hoje não aconteceu. A gente teve eventos em que o vírus saiu das aves e pulou para seres humanos e acabou matando essas pessoas. Só que, pelo fato do receptor da ave ser ligeiramente diferente do nosso, ele tem uma baixíssima eficiência para ser transmitido. Então, os casos de gripe aviária humanos ficaram restritos a algumas aldeias na China, em que algumas pessoas pegaram, mas não transmitiram. E eles rapidamente, evidentemente, fecharam esses lugares e isolaram esses lugares. Mas a baixíssima taxa de transmissão possibilitou que se controlasse essa emergência aqui infecciosa extremamente grave. Tá? Então, aqui é um outro exemplo de como é importante entender o que é a absorção, como que ela se dá, essa questão de receptores e diferenças de receptores.
Se um dia eu tiver um vírus de gripe aviária que muta as espículas dele e ele consegue encaixar muito bem no nosso receptor, este vírus vai fazer estrago, tá? E aí uma pergunta para vocês pensarem, apesar dessa aula estar gravada, eu vou dar aqui alguns segundos para vocês pensarem. Para que uma célula tem receptor para um vírus? Elas são suicidas por acaso? Vou dar 10 segundos aí para vocês responderem mentalmente a essa pergunta. Depois eu falo. A questão é que o receptor que está nas nossas células não foi feito para o vírus, né? Nossas células não são masoquistas, né? Os receptores servem para neurotransmissores e para citocinas, ou qualquer outra coisa. Os vírus é que conseguiram se adaptar a esses receptores e conseguiram entrar nas nossas células. Então, ele evoluiu, né, e acabou conseguindo entrar dentro de nós. É isso que aconteceu. Não foi a gente que produziu o receptor para ele entrar. E agora eu vou fazer uma ponte entre a microbiologia e a imunologia, né? Que é sempre bom a gente tentar fazer um pouquinho de interdisciplinaridade nas nossas aulas. Eu vou falar de citar, né, a resposta imune desencadeada pelas vacinas e relacionar isso com a primeira etapa da multiplicação viral, né? Quando a gente vacina alguém, a gente está querendo prevenir uma doença. Como é que isso se... Então, olha só, vamos lá para a imunologia. Olha aí o nosso amigo aí. Quando o vírus está lá para entrar na célula, se ele conseguir encaixar a espícula no receptor, ele consegue entrar dentro da célula. Mas, se porventura esse sujeito no qual existe esta célula, ele foi vacinado contra esse vírus, produziu resposta imunológica, resposta imune adaptativa. E aqui eu estou especificamente falando da resposta imune humoral. Então eu tenho anticorpos. Anticorpos, eles podem grudar nas espículas do vírus e aí o vírus não vai mais grudar nos nossos receptores. Então eu estou fazendo o quê? Uma neutralização do vírus. Tá? Então olhem como é importante. Quando a gente vacina, em uma grande medida, muitas vacinas são assim, elas tentam bloquear justamente a absorção viral. Porque aí o vírus nem entra na célula e pode ser depois eliminado. Na segunda etapa da multiplicação, eu tenho a penetração e o isolamento. A penetração tem dois processos. Um que é por endocitose, em que você tem uma invaginação da membrana que vai colocar o vírus para dentro, e a outra tem uma fusão, em que um vírus envelopado funde o envelope com a membrana celular, e aí ele penetra. Então, a fusão só envelopado pode fazer, porque só ele que tem um envelope que tem uma composição bioquímica semelhante à membrana da célula. Então, ele consegue ser fundido com a membrana celular. O desnudamento ou decapsidação é a perda do cápside e a liberação do ácido nucleico do vírus lá dentro da célula, para que esse ácido nucleico possa ser lido e para fabricação. Então, eu tenho aqui um esquema mostrando a perda do cápside. Ele é digerido ou por algumas enzimas do próprio vírus, em alguns casos, ou por enzimas celulares em outros. Na terceira etapa da multiplicação viral, eu tenho a síntese dos componentes virais ou síntese das proteínas. E aí, aqui, a gente pode falar dos dois grandes grupos de vírus que eu tenho, RNA vírus e DNA vírus. Os RNA, eles se multiplicam no citoplasma. Por quê? Ele já é um RNA, basta que ele passe pelo ribossomo e aí eu tenho a tradução das proteínas. Ou eu tenho construção de fita complementar, é essa fita que vai passar pelo ribossomo. De qualquer forma, o que significa? Esse aqui é um vírus que não precisa ir para o núcleo, porque o que ele quer é o ribossomo, ele já é um RNA vírus.
Então ele fica no citoplasma. Os DNA vírus, eles vão precisar fazer uso de enzimas relacionadas a DNA que estão no núcleo da célula. Então eles costumam se multiplicar no núcleo da célula. Tá? Isso tem algumas implicações, eu vou só... né? Um dos efeitos citopáticos que a gente explicou semana passada, que é o corpúsculo de inclusão, quando eu tenho RNA vírus, ele acaba acontecendo no citoplasma. Por quê? Porque o vírus está se replicando no citoplasma. É lá que vai ter acúmulo de proteína viral e partícula viral, completa ou incompleta. Então, lá na histopatologia, o cara que vê um corpúsculo de inclusão no citoplasma, ele pode inferir que isso deve ser um RNA vírus. Se ele encontrar um corpúsculo de inclusão no núcleo, ele pode inferir que é um DNA vírus. Tá? Então, olhem como uma informação de ciência básica se relaciona com uma parte aplicada, que é essa parte da patologia relacionada a diagnóstico de doenças virais. Tá? E aqui eu coloquei alguns exemplos de RNA vírus. Lembrem, a gente acaba abordando o vírus no nível taxonômico de família. Então, família Picornaviridae, que eu tenho a poliomielite. Togaviridae, eu citei a dengue, mas tem um monte de outras doenças. Rabidoviridae, que tem a raiva. E Helviridae, que tem a rotavirose, que é uma diarreia bem típica e importante em crianças. Os DNA vírus, eu citei aqui os herpes, dando como exemplo maior uma doença, que é a mononucleose. Os HepaDNA vírus, que estão relacionados com a hepatite B. E Papoviridae, que são os papilomavírus, tá? Como é o caso do HPV, tá? Que aliás é um vírus bastante importante para nós, né? A montagem ou maturação é um processo espontâneo, então os vários componentes do vírus eles acabam se juntando por atração eletrostática, não existe energia para juntar essas peças. E a liberação ela acontece ou por lise da célula, em que ela se rompe e morre e vai liberar as partículas, ou por um outro processo que a gente chama de brotamento, em que o vírus ele leva um pedaço da membrana e essa membrana fica em volta do vírus e vai constituir o envelope dele. Claro que durante a replicação ele mandou um monte de enzima para a membrana para ela ficar preparada na hora que ele fosse brotar, tá? O interessante é que no caso da liberação por lise, necessariamente a célula morre. Tá? Não é que ela estoura como uma bexiga, mas ela arrebenta para liberar as partículas, então ela acaba morrendo. Já no tratamento, que só ocorre em vírus envelopados, necessariamente a célula morre. Tá? E aqui eu tenho uma pergunta que eu vou deixar para quem quiser responder lá durante a videoaula síncrona, tá? Amanhã. Se os vírus envelopados, como a gente discutiu semana passada, são mais sensíveis no ambiente que os não envelopados, para que vírus tem envelope? Tem um pouco a ver com isso aqui. Tá ok? Amanhã nós discutiremos. E aí, para a gente ir encaminhando para uma parte mais final da aula, a gente falou da última etapa da replicação e tem algumas questões relacionadas à replicação diferentes. Uma delas é a que acontece nos herpes vírus. E aí eu vou pegar aqui como exemplo o herpes labial, que é o causado pelo HSV1. É uma doença que todo mundo meio que conhece, então sabe que as pessoas que têm herpes labial, quando ficam estressadas, quando tem alguma depressão imunológica, quando tomam muito sol, quando tem algum tipo de processo respiratório mais sério, elas desenvolvem essas feridas na região da boca. E isso some depois, e depois volta. Então eu tenho um vai e volta aí. O que está acontecendo? Eu fiz aqui um esquema para mostrar o que ocorre. Então a gente tem aqui uma célula
hospedeira, alvo, né? E aqui eu tenho um herpes vírus. Quando o herpes absorve e penetra na célula, penetra por fusão, descapsidação, desnudamento, e de dentro do cápside dele saem, que é um DNA, ele é um DNA fita dupla, e saem algumas enzimas. Então, reparem, tem vírus que são mais complexos, que além de tudo aquilo que a gente já falou, dentro deles é empacotado com algumas enzimas. E uma delas, que eu representei por essa bola azul, ela é capaz de fazer o seguinte, induzir a circularizar e ficar quieto no citoplasma da célula. A gente fala que ele fica epissomal porque eu tenho um pedaço de DNA fora do genoma central desta célula. E nessa situação, agora nós vamos fazer uma nova ponte da microbiologia com a imunologia. O MHC, então olha a imuno de novo aí, ó. Imagino que vocês devem estar gostando, né? Esse MHC que está aí, que é aquela molécula apresentadora, ele serve para apresentar antígeno, tanto estranho quanto antígeno próprio. Mas como o vírus não está se multiplicando, esse MHC dessa célula está apresentando um antígeno próprio. Eu até fiz na mesma cor que a célula. Tá? Para quem? Para o linfócito T. O linfócito T com seu TCR reconhece isso como próprio, acha que está tudo embora. Então, eu tenho uma célula aqui que está com um parasita dentro dela, mas pelo fato dele não estar se replicando, ela não expressou proteínas virais, a nossa vigilância imunológica passou ali, não viu nada e foi embora. Tem um alien lá dentro dela pronto para fazer estrago quando tiver oportunidade. Tá? Então, esse aqui é um modelinho dos herpes que eu acho bem bacana para latência viral. Essa enzima aí, agora para a gente entender o vai e vem da latência, ela é inibida por imunodepressão, então tem sinalizações químicas para isso, e também por... Se eu inibo a enzima que está inibida, o genoma do herpes pode ir até o núcleo e fazer o seu ciclo de replicação normal, que é quando vão ocorrer aquelas feridas em torno da boca. Tá? E a outra coisa que eu queria tratar é oncogênese viral. Ou seja, existem vírus que são capazes de tornar uma célula normal uma célula neoplásica. A gente chama esse processo aí de transformação celular. Tá? E eu vou usar aqui o modelo dos retrovírus. Só que eu não vou pegar o vírus da AIDS, porque o vírus da AIDS não é oncogênico. Tá? Eu vou pegar um outro vírus dele, um outro vírus retrovírus, que é o HTLV1. E aqui eu estou com um linfócito CD4, que vocês já conhecem da imunologia, né? Saudosa imunologia. Esse vírus aqui, quando ele penetra, ele absorve, funde envelope, sofre desnudamento. Os retrovírus são RNA vírus. Eu vou citar aqui só um detalhezinho que vai ser explicado na aula de AIDS no semestre que vem. Mas esse RNA do retrovírus, ele é transcrito em DNA viral pela enzima transcriptase reversa que estava dentro do vírus. Tá? Ela estava aqui dentro. Então, ele transcreve RNA viral em DNA viral, e esse DNA viral vai até o núcleo e vai ser integrado no genoma da célula. Tá? Então, eu vou ter a célula agora com um pedacinho que está representado em azul de genoma de vírus. E eu fiz, não sei se vocês perceberam, tem um pedacinho vermelho ali do lado. Aquilo é genoma celular mesmo. Só que eu coloquei numa cor diferente, porque aquilo está representando os proto-oncogenes, que é um termo que a gente usa para designar genes regulatórios de crescimento que, quando desregulados, vão ocasionar o aparecimento de um tumor. Quando você tem a inserção de um retrovírus no genoma, se isso acontecer do lado desses proto-oncogenes, existe uma grande chance de
desregular esses proto-oncogenes que fazem a regulação do crescimento celular. E aí essa célula desregulada vai começar a crescer que nem louca. É isso que a gente chama de tumor, né, no final das contas. Uma multiplicação descontrolada. No caso do HTLV1, ele promove linfomas e leucemias. Tá ok? Então, creio que com isso a gente encerra esta aula aqui. Tá legal?